Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio, nós estamos na quarta semana da Páscoa. E nós somos convidados a meditar mais um texto daquela última ceia de Jesus. João capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, no Evangelho de São João, nós já sabemos, não há a narrativa da instituição da Eucaristia. Contudo, João oferece várias interpretações teológicas sobre a Eucaristia. Basta que nós recordemos o capítulo 6 do Evangelho de João. O texto de hoje acontece durante uma ceia de despedida, a última ceia. No Evangelho de João, isso vai do capítulo 13 até o final do capítulo 17. No início do capítulo 18, Jesus sai da sala onde ele celebrou a ceia com os seus discípulos e vai para o Monte das Oliveiras, onde é traído e preso. Durante a ceia, sabemos, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E ele dá a interpretação simbólica desta cena, associando-a exatamente à Eucaristia, ao ministério ordenado e também ao mandamento novo do amor. Ele manda que os seus discípulos façam a mesma coisa que ele fez. E dá a justificativa. O servo não está acima do seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Jesus diz mais. Ele diz que isso é a verdadeira bem-aventurança. Isso é a verdadeira felicidade. Ele diz textualmente: se sabeis isso e o puserdes em prática, sereis felizes. Um cristão só pode ser feliz se ele aprender a lavar os pés dos seus irmãos. É feliz quem descobre
que para ser feliz precisa ajudar outras pessoas a serem felizes. O amor e o serviço gratuito são uma bela concretização da Eucaristia. E isso não é opcional, não é um acréscimo, é o miolo mesmo do Evangelho. Jesus deseja propor outra lógica de poder, um novo jeito de viver no mundo. Nem todos conseguem compreender isso. Pedro, por exemplo, quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro não quis aceitar de modo nenhum. Pedro precisava se converter a essa nova lógica de poder que Jesus propõe. De fato, ele não estava convertido. Depois ele nega Jesus 3 vezes. Judas vai além. Judas trai. Triste é perceber que um amigo, alguém que gozava da intimidade de Jesus, o traiu. Como é terrível ser traído por um amigo. Jesus cita a Escritura: aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Eu já expliquei como eles comiam muitas vezes, rasgavam os pães com as mãos e tocavam uma vasilha central onde estava o molho e a carne. Portanto, todos se juntavam em torno dessa vasilha central. Comer significava sempre estar perto do outro, fisicamente inclusive. Gerava também uma comunhão existencial e espiritual. Então, aquele que põe a mão no prato comigo, aquele que está perto de mim, aquele que participa do meu ciclo de amizades, este o traiu. Levantou contra Jesus o calcanhar. Tudo isso acontece, diz Jesus, para que creiais que eu sou. Já sabemos o significado desta expressão, ego eimi, é uma retomada lá do livro do Êxodo, no capítulo 3, quando Deus revela o seu nome. Moisés vai ao faraó e pergunta: mas quando eu for ao faraó e o faraó me perguntar: você veio em nome de quem? Moisés então pergunta a Deus o seu nome. E Deus lhe responde: eu sou. Em grego, ego eimi. No Evangelho de João, muitas vezes, esta expressão é repetida. Jesus diz: tudo isso acontece para que creiais que eu sou. Isto é, o cumprimento da traição de Judas, na verdade, revela o senhorio de Jesus. Sua morte na cruz, ao final, revela a sua identidade divina. É por isso que Jesus conclui o texto de hoje dizendo: quem o recebe, recebe aquele que o enviou. Exatamente porque ele e o Pai são um só. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança a missão.
Até amanhã.